Salve, salve! E é isso aí, vamos nessa, vamos lá? Dando sequência, venha comigo, professor Jadiel Varges, né? Para a gente jogar duro aí, chegar o quê? Firme e forte lá na nossa prova. Beleza. Associação lógica. A gente vai trabalhar aqui com um processo, né, de raciocínio lógico, mais um raciocínio lógico aqui que a gente chama de organização de informações. A gente vai estar organizando, associando informações. Então, geralmente, no edital aparece relações arbitrárias entre pessoas, objetos, lugares, né, e etc. Sim, professor, mas como funciona isso na verdade? São aquelas questões, né, que apresentam aí conjunto de dados que devem ser associados uns aos outros mediante informações, né, do enunciado, a fim de se chegar a uma determinada conclusão. Certo, professor. Beleza, mas como assim, professor? Veja o seguinte, né? Então, quando faz associação de uma pessoa com a profissão dela, com a idade, né, com o objeto que ela possui, a relação de um objeto com a cor que ele tem, com o formato que, né, desse objeto, então é nesse caminho que a gente vai, né, observar as questões aqui agora e traçar, né, um raciocínio de resolução. Professor, por que assim observar as questões e traçar um raciocínio, né? E qual é a teoria, qual é né, o corpo ali, o esqueleto perfeito para que eu acerte todas as questões? Ó, não tem uma teoria específica para o conteúdo. A gente tem que exercitar, praticar. Por quê? Tudo vai ser através do que da observação e a interpretação. Então a gente vai usar muito aqui, né, o que geralmente as bancas chamam de pensamento lógico. Então a gente vai precisar, né, colocar os neurônios aí, né, para poder funcionar um pouquinho, beleza? Ok? Mas vamos lá, olha só, o que que diz a questão? Tá falando o seguinte, ó. Wanderson, Marcos e Sérgio ocupam cargos de presidente, vice-presidente e supervisor. Então, tá vendo? Ela tá relacionando pessoas com cargos. Cada um usa um meio de transporte, tá vendo? Ela falando sobre o meio de transporte. Então, aqui primeiro falou sobre cargos, agora meio de transporte. Então, um vai o quê? De metrô, outro ônibus BRT e outro de barca. Para descobrir que cargo cada um ocupa na empresa e o meio de transporte que cada um utiliza para se dirigir ao trabalho, temos as seguintes informações. Então, são essas aqui as informações. Beleza. E aí, considere as seguintes conclusões. Olha só. O que que a gente pode fazer aqui? A gente pode traçar aqui, né, uma espécie de uma tabela. A gente pode construir aqui espécie de uma tabela. Ó. Então, quem são os atores envolvidos aqui, os personagens? Então, vamos colocar só assim as duas iniciais para poder ajudar mais a gente. O professor coloca 3. Pronto. Então, vamos lá. Wanderson, Marcos e Sérgio. Então vamos colocar aqui, ó, Wanderson, Marcos e Sérgio. Certo. E aí a gente vai relacionar isso aqui com o quê, professor? Ó, primeiro, vamos relacionar isso aqui com os cargos que eles ocupam: presidente, vice-presidente e supervisor. Então, presidente, vice-presidente e supervisor. Ok. Certo. Além disso aqui, a gente sabe o que eles utilizam, né, meios de transportes. Então, metrô, ônibus e barca. Metrô, ônibus e barca. Né? Metrô, ônibus e barca. Pronto. Ok. Certo. E agora, professor, agora sim, a gente vai pegar as informações, veja que a gente tem algumas informações aqui, ó. Então essas informações, elas serão úteis para a construção do nosso raciocínio, né? Então a gente vai trabalhar o quê? Com o pensamento lógico aqui agora. Aí fala assim, ó, Marcos anda de barca. Opa, isso aqui é uma informação direta. Então, ó, Marcos anda de barca. Então já sei qual é o transporte que Marcos utiliza. Então é só vir aqui, ó,
Marcos, né, anda de barca. Então, eu vou colocar aqui, ó, que é verdade, verdadeiro para ele. Eu coloco um sim ou não, né? Ah, professor, então, o que for mais prático para você, entendeu? Estou colocando verdadeiro. Certo, se eu colocar verdadeiro aqui, eu vou preencher toda essa linha com falso. Por quê? Porque só um vai de barca. Então, né, Wanderson e Sérgio não vão de barca. Certo, e se Sérgio só usa ou se Marcos só usa um transporte que é barca, então também a coluna eu posso preencher com falso, por quê? Porque ele não vai nem de metrô nem de ônibus, ele vai de barca. Sim. Que mais? Aí fala assim, ó, quem anda de metrô não é o presidente. Então essa informação ela não é ainda útil para a gente nesse momento. A gente sabe o que que é útil aqui, ó, que o Anderson não é o vice-presidente. Pronto, isso aqui é informação direta, ó. Então o Wanderson não é o vice-presidente. Então Wanderson, vice-presidente, falso. Que mais? E Sérgio é o supervisor. Opa, informação também direta. Sérgio é o supervisor. Então veja o seguinte, ó, que Sérgio é o supervisor. Então vamos colocar um verdade aqui para Sérgio. E lembrando que, ó, que toda a coluna, quando a gente coloca um verdadeiro, toda essa coluna vai ser preenchida com falso e toda a linha aqui também, ó, será preenchida com falso. Certo? Quando a gente faz isso, observe o seguinte, ó, só tem um espaço aqui, ó, vice-presidente não é Wanderson e não é Sérgio. Então, qual foi, né, o espaço que sobrou aqui para o vice-presidente? Ah, relacionado ao Marcos, aqui, ó, esse espaço correspondente a Marcos. Pronto, então veja que aqui a gente tem uma verdade, ó. Então, já achou quem é o vice-presidente? Certo. Quando a gente faz isso, que a gente preenche toda a coluna com falso. E aí sobrou somente um aqui para presidente. Sobrou somente um para presidente. Pronto. A gente já sabe quem é o presidente, o vice-presidente e o supervisor. Então, presidente, vice-presidente, supervisor. Aí assim, ó, quem anda de metrô não é o não é o presidente. Então veja, ó, não é o presidente. Então não é o presidente que anda de metrô. Então o presidente não vai de metrô, não é isso? Então presidente, quem é o presidente? Agora a gente já descobriu, ó, Wanderson. Ah, então Wanderson o quê? Ele não vai de metrô. Ah, então veja o seguinte, só sobrou um meio de transporte aqui para Wanderson utilizar, que é o ônibus. Veja que é o ônibus. Ah, ok. Beleza. E aí disse o seguinte, ó, quem anda de, né, metrô não é o vice-presidente. Então, quem anda de metrô não é o vice-presidente. Pronto. Daqui o que que a gente já sabe? Ó, a gente já fez isso aqui, descobriu que Wanderson vai de ônibus, a gente fechou, veja, ó, fechou aqui tudo com falso. Metrô. Então, quem vai andar de metrô aqui? Ah, professor Sérgio. Sérgio aqui é o supervisor. Então, beleza, fechou lá, ó. Não é o vice-presidente. Tá vendo? Então, a gente conseguiu fechar todas essas informações aqui. Certo? Uma vez que a gente já fechou todas essas informações, a gente vai o quê? Para a resposta agora. A gente vai buscar qual é a alternativa que preenche, né, corretamente em relação a essas informações aqui. Sim, e daí, professor? E daí o seguinte, ó, que tem umas conclusões aqui, veja, ó, as seguintes conclusões, que a gente vai precisar julgar essas conclusões aqui. Tá dizendo o seguinte, ó, que Sérgio anda de metrô. Sérgio anda de metrô. Ok, beleza. Então, ó, Sérgio anda de metrô. Isso é verdade. Marcos é o vice-presidente da empresa. Marcos é o vice-presidente da empresa. Opa, isso também é verdade. E Wanderson vai de ônibus BRT. Wanderson vai o quê? De ônibus BRT. Isso também é verdade. Então veja o seguinte, ó, correta as afirmativas. Opa, então 1, 2 e 3, não é isso, ó? Então a 1, a 2 e a 3 aqui, ok, todas essas estão corretas, não é isso? Então a alternativa que preenche, que satisfaz aí, letra A. Oba! Show de bola, né? Então veja que ficou o quê? Ficou prático, ficou fácil aqui, quando a gente organiza essas informações. Mas professor, eu tenho que usar essa tabela? Não necessariamente. Eu dei um caminho para ser utilizado. Lembra?
Não tem teoria, não tem teoria, mas a gente pode, né, ter o quê? Algumas ferramentas aqui que ajudam aí na construção, né, na organização desse pensamento. Perfeito? Beleza? Certo. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: Mauro, Amaro, César compraram aparelhos distintos cada um, sendo que um comprou, ó, então vamos lá, personagens, né? Aí um comprou um notebook, uma câmera digital e uma filmadora. E efetuou compras em forma diferente. Um foi comprado na loja, outro na internet e outro pelo telefone. Pronto. Então veja que a gente tem algumas informações e aí a gente tem aqui, ó, a relação. Professor, então quer dizer que eu posso fazer aquela tabela novamente? Pode sim. Ou você também pode fazer, né, uma construção, né, um pouco diferente. Como assim, professor? Veja o seguinte, ó, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, Mauro, a gente tem Amaro e César. Ok, então, ó, primeiro, o que que a gente observa aqui? Que cada um comprou, né? Aqui, ó, um notebook, câmera digital e filmadora. Então, ó, notebook, câmera digital e filmadora. Então, veja que Mauro, ele pode ter comprado um notebook, uma câmera digital ou uma filmadora. Amaro, ele pode ter comprado um notebook, uma câmera digital ou uma filmadora. César, a mesma coisa, ó. Ele pode ter comprado um notebook, uma câmera digital ou uma filmadora. Então, entre eles, cada um comprou alguma coisa, né? Apenas um. Então, é uma forma que eu posso estar relacionando aí. Certo. E aí, além disso, o que mais que a gente sabe? Ó, que um produto foi comprado na loja, outro produto foi comprado via internet e outro produto foi por telefone. Então, veja que a gente está falando primeiro sobre Mauro, então Mauro pode ter comprado o produto dele na loja, por internet ou por telefone. Depois, a gente está falando sobre, né, Amaro também pode ter comprado o produto dele na loja, por internet ou via telefone. E César, a mesma coisa, ó. Loja, internet e telefone. Equivale à mesma relação da tabela, só que aqui a gente está colocando o nome para cada um, a gente não está colocando, né, aquela associação para fazer, certo? E diante disso aqui, professor, diante disso aqui a gente vai pegar cada informação aqui para a gente poder representar. A primeira diz o seguinte, ó, Amaro efetuou sua compra por telefone. Essa informação é direta, ó, sua compra por telefone. Então veja que Amaro sua compra por telefone. Então veja, ó, que a gente pode cortar aqui, porque só um fez a compra por telefone. Se Amaro fez a compra por telefone, ele não fez por internet, não comprou diretamente na loja, ok? Então veja que a gente já fechou aqui uma relação. Certo. Aí disse o seguinte agora, ó, que César não comprou a câmera digital. Então veja que César não comprou a câmera digital. Então César não comprou o quê? Câmera digital. Então a gente vai lá e elimina. Aí disse o seguinte, informação precisa, ó, Mauro comprou o notebook. Então, Mauro comprou o notebook. Então, ele não comprou a câmera digital, ele não comprou a filmadora. Mas ninguém também pode ter comprado o notebook. Opa, com isso, a gente descobre, ó, qual foi o objeto aqui, o aparelho que César comprou. Então, só sobrou o quê? A filmadora aqui, ó. Então, pronto. Logo, né? Aqui não pode ter comprado a filmadora, que César comprou, ninguém mais comprou a filmadora. Então sobrou o quê? Ah, professor, câmera digital. A câmera digital. Certo. Aí, ó, a filmadora não foi comprada na loja. Então quem pegou a filmadora, veja, ó, a filmadora não foi comprada na loja. Quem pegou a filmadora, quem comprou a filmadora aqui, professor, foi César. Então César não comprou o produto onde? Na loja. Ele também não tinha comprado via telefone e agora não comprou na loja. O que que sobrou? Internet. Então ele comprou via internet. Ah, então, ó, aqui não pode ter comprado, porque se César comprou, Mauro não pode ter comprado via
internet. Sobrou o quê? Loja para Mauro. Então, Mauro comprou o produto na loja. Ok? Beleza? Então veja, ó, que a partir dessas relações e com base sempre no que for, né, sendo dito aqui, a gente vai o quê? Organizar isso, a gente vai o quê? Associar, correlacionar essas informações. E daí a gente vai o quê agora? Verificar, né? Porque ó, sendo assim, pode concluir que aí está dizendo o seguinte, que Amaro não comprou a câmera digital. Ó. Amaro comprou a câmera digital. Opa, aqui está dizendo que não comprou. Amaro comprou. Então não é a letra A. Não é isso? Porque está dizendo, ó, pode-se concluir que. Então a gente tem que concluir algo que é verdadeiro. Próxima, César efetuou sua compra pela internet. Então vamos lá. César efetuou sua compra pela internet. Opa, beleza, ó. César comprou a filmadora na internet. Perfeito. Então, ó, internet. Então, César efetuou sua compra pela internet. Show de bola. Então, fechou o quê? B de quê? De broquei. Beleza. Professor, mas se eu encontrar mais alguma, a questão tem que ser anulada. Ah, não tem chance? Não. Se ocorrer isso, terá que ser anulada a questão. Ou você o quê? Fez um raciocínio errado. Você construiu, né, desenvolveu o pensamento aqui não, né, coerente com as informações que foram apresentadas. Veja o seguinte, ó, a câmera digital não foi comprada por telefone. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Câmera digital foi comprada por telefone. Aqui está dizendo que não foi comprada. Mauro não efetuou sua compra na loja. Ó, Mauro comprou exatamente onde? Na loja. Aqui está dizendo que ele não comprou na loja. E Amaro comprou a filmadora. Amaro comprou o quê? Câmera digital. Então não comprou filmadora, ó. Não comprou filmadora, comprou câmera digital. Então veja que realmente só satisfaz, só fecha o quê? A alternativa B, né? Beleza? Show de bola, né? Então, tranquilo. Pronto, professor. E agora, o que que eu vou fazer? Agora é o seguinte, ó, você vai pegar, né, e resolver, né, os treinamentos. Você quer desenvolver um pouco mais? Então faça os treinamentos, ó. Aqui tem aqui o link que é clicável, então já está com o linkzinho, é só clicar aqui e abrir aí, ou aqui também em cima do próprio texto, ó, relações arbitrárias, associação lógica, né, que você vai direto lá para, né, o arquivo, né, que contém treinamento. São questões de concurso, professor? Não. São questões mais simples, questões, né, para justamente ajudar você o que nesse desenvolvimento. Ó, você está treinando e construindo esse desenvolvimento. Quando você chegar lá nas questões do concurso, já está bem mais fácil, bem mais prático. Ok? Principalmente quem está começando aí no raciocínio lógico, vale a pena responder esses treinamentos. Isso aí. Bons estudos!